Vamos abrir as nossas lições. Glória a Deus. Vamos abrir nossa revista. Qual que é a lição de hoje? Nossa, mas vocês estão animados, hein? 10, parece que 3. Qual que é a lição de hoje, crente? 3. Quase que melhorou. Você, eu tinha falado 3. Ah, eu não sou você, né? Oh, meu Deus. Qual que vai ser o número da próxima lição? E dessa? 3. Certo. Então tá bom. A quarta lição nós vamos ministrar terça-feira. Nós estamos falando do seminário de avivamento. Nós vamos ministrar terça-feira e aí vamos atualizar as datas das nossas lições, ok? A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, vai ser em Atos, capítulo 3, de 11 a 19. Você já pode abrir aí, se quiser, Atos dos Apóstolos, você que não tem a revista. Ainda tem revistas aí? Tem. Nós temos ainda revistas, você que não tem pode adquirir ali ao preço de custo, R$10, que é o custo. Vamos lá? Lição de número? Tema da lição. Nós estamos estudando a primeira igreja, a igreja matriz, a igreja mãe de todas, que é a igreja de Jerusalém. E estamos voltando às nossas bases, voltando à origem, para nós lembrarmos o que é de fato ser a igreja bíblica. E esta de hoje, nós vamos estudar que era uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Texto áureo, capítulo 3 de Atos, versículo 12. 1, 2, 3. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Atos 3, 11 a 19. E apegando-se a ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, mas também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, são palavras tuas, então são palavras espirituais. Então, precisamos do espiritual para entendê-las. Abra os nossos olhos, dá-nos essa graça de compreendermos as Escrituras e dá-nos, ó Pai, que possamos praticá-la para a Tua glória e louvor. Ensina-nos mais uma vez, é a nossa oração, em nome de Jesus. Se também é a sua, diga amém. Tome assento. Então, meus irmãos, esta lição, ela vai revelar a nós as marcas de uma igreja bíblica. E a igreja, para ser igreja, ela tem que ser bíblica. Para ser igreja do Senhor. Tem igreja de muitos, mas a igreja do Senhor Jesus não existe se ela não for pautada na palavra do próprio Senhor dela. E é importante meditar sobre essa questão de eu não estou pregando religião, estou pregando a Bíblia Sagrada. Então, nós não podemos pautar as nossas vidas em outra coisa, tem que ser na Bíblia Sagrada, tem que ser na palavra de Deus. E esse momento aqui é o momento onde a gente cresce espiritualmente. Por quê? Porque a gente recebe as informações espirituais. Para esse momento, nós temos que ter atenção, evitar as conversas, evitar as distrações, evitar que a mente saia e vá vagar para outro sentido. Não, esse é o seu momento, o meu momento de absorver coisas espirituais. Nesse momento eu sou renovado, a minha fé é fortalecida, a minha esperança é aumentada e os meus pés se corrigem no caminho para a salvação. Ok? Então, esta lição de hoje está revelando que uma das marcas, vai revelar para nós, né, que uma das marcas dessa igreja bíblica é o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. É uma igreja, irmãos, que não prega a si mesma, que não inventa história, que não cria doutrinas de homens e de demônios, que não coloca as tradições na frente, coisas que os fariseus, né, fizeram, e Jesus chamava eles de raça de víboras, sepulcros caiados, bonito por fora, feio por dentro. Por quê? Porque eles colocavam tradições, às vezes na frente da própria lei e dos profetas, que se não cumprisse as tradições, e aquela coisa, e às vezes a igreja de hoje quer colocar tradições no lugar da palavra. Não, a palavra, a doutrina da minha salvação está na Bíblia, e não mais. A própria Bíblia diz que quem alterar essa palavra, as pragas do livro desta lei virá sobre essa pessoa. Então eu tenho que pautar a minha vida na palavra, e essa palavra é palavra aqui no Brasil, lá na Espanha, lá na França, na Irlanda, lá no Portugal, lá nos Estados Unidos. Essa palavra é palavra em todas as nações, ela é a mesma, ela não se adequa à cultura local, ela é uma palavra que traz uma cultura dos céus para as nossas vidas. Por isso que a igreja verdadeira se pauta na palavra. E além disso, ela é uma igreja, a verdadeira, a bíblica, que prega no poder do Espírito Santo. E esse pregar no poder do Espírito Santo, vamos falar algumas coisas mais à frente, mas não é simplesmente eu estudar a Bíblia, conhecer normas e regras de hermenêutica, de exegese, conhecer a missiologia bíblica, a geografia bíblica, não, e agora formular algo e trazer, não. A palavra, além de ser bíblica, ela tem que ser inspirada para o momento. Tem que ser uma palavra que Deus traga para aquele momento ali.
Pedro, quando pregou, ele não pregou palavras que ele quis falar, ele pregou palavras que recebeu do Espírito. Ele estava cheio do Espírito. Então, a mensagem que transforma é a mensagem quentinha, não é tirada pela IA, né? Hoje está muito fácil da pessoa trazer palavras que, entre aspas, para a nossa mente é impactante, mas para a nossa alma não é importante. É impactante para a nossa mente, porque a nossa mente gosta de curiosidades e de ser impactada com novidades, com algo que chama a atenção. Olha, Mas se não for a palavra pelo Espírito, não vai atingir isso aqui, a alma. Nós somos mudados a partir da alma, a partir do toque profundo que o Espírito Santo traz. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma espada afiada, cortante, de 2 fios, que vai até o mais profundo. A palavra de Deus revelada é aquela que vai ao profundo. Aí tem outra coisa que você tem que entender, e eu também. Mas ela vai ao profundo de quem abriu os ouvidos. De quem realmente tem o interesse de ouvi-la. Porque Jesus Cristo pregou e uma multidão foi embora. A palavra não era profunda? O pregador não tinha unção? O pastor não era bom? Ou o pregador era perfeito? A palavra era perfeita. A unção era plena. Só que a multidão virou as costas e foi embora, porque ela não tinha interesse. Duro é esse discurso. Não quero ouvir isso. E se você estudar o grego um pouquinho mais, você vai entender que eles estão dizendo assim: vamos procurar outro para ouvir. Porque a multidão é curiosa, mas curiosa, essa multidão que eu estou falando, curiosa com aquilo que chama a sua atenção, e não curiosa com aquilo que é de Deus. Entende? Então a unção do Espírito está nessa igreja. E quando essa palavra é da forma que nós estamos falando, ela traz esperança para as almas. Ela traz a esperança futura, escatológica, a nossa salvação eterna. Ela traz a esperança de que Deus resolverá nossos problemas aqui e nos ajudará. Ela traz esperança de que, de alguma forma, nós temos um Pai que está presente conosco em todo o tempo. E outras esperanças. Você tem essa esperança? E lembrem-se que o importante não é, primeiro, para nós que somos as multidões, não é importante para nós, primeiro, a unção do pregador. Primeiro é importante se eu estou interessado em ouvir. Certo ou não? Vocês entenderam isso? O importante primeiro é se eu estou interessado, porque Jesus estava pregando e eles foram embora. Mas os interessados ficaram. E Jesus perguntou aos interessados: vocês também querem ir? Ele disse: para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Eles estavam fitados em Jesus. Aí é diferente. Aí é diferente. Ok? Se é só Jesus que salva, irmão, não brigo com ele. Eu vou brigar com o meu Salvador. Eu vou discutir com o meu Senhor. Se é só ele o caminho, eu vou pegar as migalhas. Se for preciso, eu me humilho um pouco mais. É ele que tem, não sou eu que tenho. E quem sou eu para dizer que vou virar as costas para aquele que é tudo o que eu preciso? Amém ou não? Agora tem algo, DCM, capítulo 10 de Romanos, por favor. Abra aí sua Bíblia. Romanos, capítulo 10. Aos Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, antes da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 13, 14 e 15. Olha outra coisa bastante séria. Versículo 13. Olha outra coisa bem séria. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. É 10, minha filha. Romanos 10,
13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, para aí, todo aquele que invocar o nome do Senhor, para aí, isso, volta lá, isso, pronto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele é quem? Qualquer um, todo aquele, o ateu, o camarada que é lá do espiritismo baixo, que faz tanta coisa baixa, minha mãe já foi, infelizmente, graças a Deus foi salva, o outro lá que é sincrético, o outro lá da seita fulano de tal, qualquer um que voltar a atenção para Jesus Cristo e invocar o nome do Senhor, será salvo. Agora, invocar que jeito? É simplesinho assim como? Porque tem muitos Jesus por aí, sim ou não? Paulo mesmo fala, pregar um outro Jesus. 1 Coríntios 11 ali, né? Pregar um outro Jesus. Aí, Jesus mesmo fala, muitos cristos virão, falsos cristos. Então, invocar que nome esse? Aí que vem a sequência também, 14. Como, pois, invocarão, lá está falando de invocar, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, eles têm que crer na pessoa certa. E como crerão naquele de quem não? Se não pregar para eles esse Cristo verdadeiro. E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés aos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Alegres novas de boas coisas. Cada versão, né, irmão? Mas aqueles que trazem, né, as boas novas do evangelho, que é o evangelion, que quer dizer boas novas. A igreja, a pregação desta igreja, deve ser as escrituras, então. Por isso que nós vamos ver aí o primeiro tópico. Qual que é o primeiro tópico? Vai devagar, hein? Vamos lá, primeiro tópico, 1, 2, 3. A igreja que prega as escrituras. Então, pregação do evangelho não é o evangelho dos homens, não é outro evangelho, mas o evangelho de Deus. E aí, o primeiro subtópico aí é, as escrituras revelam Deus. A igreja, ela deve pregar as escrituras de Deus, pois elas revelam o próprio Deus. Não é pregar, olha, venha porque Deus tem uma solução primeiro. Se nós estamos falando de pregar o evangelho, nós temos que pregar o Deus verdadeiro e outras coisas que veremos aqui sobre este Deus. Quando, meus irmãos, na segunda pregação de Pedro, a primeira foi em Atos 2, e uma multidão de compungidos, né, são salvos, aproximadamente 3.000, mas aí em Atos 3, quando eles fazem aquele milagre, não tem ouro nem prata, mas no que temos este damos, e levanta o coxo anda, aquela coisa linda, Pedro também tem um outro discurso, e nesse segundo discurso de Pedro, ele revela na sua mensagem que essa palavra que ele prega é baseada realmente nas escrituras divinas, nas palavras divinas, em Deus. Deus é o centro. Não é, irmãos, venham, pensem, medite, se tiver amor você vai chegar. Não é assim. O amor verdadeiro já tem nome, Deus é amor. Então, cuidado com as pregações sobre amor, porque não é simplesmente o amor em si. Tem amores que Deus não aprova. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha dois amores aí, um contra o outro. Então, nós temos que entender que o amor bíblico é o amor que deve residir no cristão autêntico.
no cristão verdadeiro, na igreja verdadeira. Mas vamos lá, Pedro usa trecho das Escrituras para fundamentar sua pregação. Quando você olha Pedro pregando no capítulo 2, no capítulo 3, você vai ver que ele não foge disso. Quando você vê Paulo pregando, Paulo não foge das Escrituras. Quando você lê o Evangelho de Mateus, porque Mateus foi escrito para os judeus, a primeira direção do Evangelho de Mateus foi para os judeus, por isso é o Evangelho que mais revela, né, as Escrituras, o Antigo Testamento e Jesus como esse Jesus Salvador, esse Jesus Rei dos judeus. E aí Mateus trabalha muito e ele relembra muitas passagens bíblicas. A pregação, ela tem que ser recheada da palavra. Ela não pode ser recheada das filosofias humanas, do pensador. Às vezes tem pregações que as citações são de tantos filósofos, do que Flávio Josefo falou, do que Eusébio falou, do que os pais da igreja disseram, e às vezes a citação bíblica é pouca. Não, tem que ser a palavra, tem que ser a Bíblia. Jesus não disse, ide pregai as filosofias, ele disse, ide pregai o meu evangelho. É o evangelho que deve ter esse poder. Se as pessoas abrem ou não o coração, é a outra coisa que nós já falamos aqui. Mas a pregação, o semeador, o pregador, tem que se ater à palavra de Deus. Amém? E o subtópico aí, 2, qual que está escrito aí? Não, fala mais devagar que eu estou com medo. Vai lá, 1, 2, 3. Você está lendo 2? As Escrituras testemunham de Jesus. Subtópico 2. Certo? O tópico é aquele que é como é que eu vou falar? O tópico é o cabeça desse capítulo aí que nós estamos lendo. Certo? O subtópico é o que está dentro do tópico, são esses que nós estamos lendo aí, tá bom? Então, 2 está escrito o quê? As Escrituras testemunham. Irmãos, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, revela Jesus Cristo. Como que a minha mensagem não vai ter Jesus? Como que a mensagem do pregador Clésio não vai ter Jesus? Se as Escrituras existem em Cristo. Como assim? Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que se fez teria sido feito. E Ele é o centro de tudo, Ele é o anúncio, Ele é o que veio e Ele é o anúncio da sua volta. E Ele é o que reina em todo o tempo, de eternidade em eternidade. Ele é o Filho de Deus, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Tudo está nele. Nele vivemos, existimos e movemos-nos. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é a semente da mulher, Ele é o desejado das nações, Ele é o que há de vir e virá. Então tudo está em Cristo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, já anuncia a vinda desse Cristo. E aí as Escrituras tomam conta, trazendo Jesus até nós. Quando você lê Levítico, vê aquele tanto de ofertas, oferta crua, oferta assada, oferta cozida, oferta não sei o quê, aquele tanto de oferta, você pensa, meu Deus, para que eu estou lendo esse livro? Não estou entendendo nem nada. Se você estudar a tipologia bíblica, cada oferta daquela fala a respeito de Jesus. Você não escutou, né? Cada oferta daquela, se você estudar tipologia bíblica, cada oferta daquela de Levítico, está falando de Jesus Cristo. Um dos temas que não se encontra muito hoje nos seminários e na teologia bíblica, nas faculdades, etc., é a tipologia bíblica, que é tão bonito, que é tão lindo. Mas tem alguns poucos livros sobre tipologia, eu aconselho você que é amante da palavra a comprar e estudar. Ok? Então, as Escrituras testemunham de
de Jesus Cristo. Por isso você vai ver a pregação de Pedro invocando tudo em Cristo. E ele fala tudo o que se deve falar a respeito de Cristo para uma multidão que tem que ter ciência de tudo para poder converter de verdade. Se Pedro só falasse assim, tem um Salvador, estaria errado. Como nós hoje, às vezes, muitas vezes, falamos. Pedro tem que ensinar um caminho para se precisar de um Salvador. A gente só toma remédio quando precisa, ainda mais eu. Não gosto, não quero, remédio não é comigo. Aí quando precisa, não tem jeito. Sim, tá bom, me dá aí. Contrariado, né, Cleomar Poyer? Aí, mas se a gente não entender, principalmente esses carrancudos igual eu, se a gente não entender que precisa, não vai querer tomar. Sim ou não? Você entendeu isso? Se a multidão de hoje não entender que precisa de Jesus, por que ela vai querer? Porque Jesus vai se atrever a mudar minha vida. E eu estou querendo piorar a minha vida. Você entende essa palavra? Porque as nossas atitudes nos levam para longe de tudo que é bom. E nos dando a entender que somos livres. Mas como livres e acorrentados a tanta coisa errada? Não é? É melhor acorrentar com Jesus e ser livre de todas as coisas erradas. Mas isso é um assunto para outro dia. Então, meus irmãos amados, as Escrituras têm que anunciar os passos certos. Por isso o subtópico 3 aí diz o quê? Qual o nosso único problema, se pudéssemos nomear um problema só? Pecado. Não é o diabo. O diabo age através do pecado. E aí a questão do pecado, quando a igreja de hoje, ela ouviu tanta coisa, que quando vai se falar contra o pecado, a igreja às vezes levanta e vai embora. Em certos lugares é assim. Mas essa é palavra para pregar aqui? Peraí, tem gente aqui? Tem, então tem que pregar contra o pecado. Porque o pecado é a desgraça da alma. O pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado é o que nos fez matar Jesus. Pedro deixa claro no testemunho dele aqui na pregação, diz assim, vocês mataram Jesus. Mas como matamos? Nós não pegamos em nada para matar ele, foram os outros lá. Não, ele não morreu pela mão de Roma. Ele não morreu pela mão dos sumos sacerdotes, ex-sacerdotes. Anás e Caifás e os sacerdotes, não. Ele morreu, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi morto pelos nossos pecados. Mas como assim? Ele deixou o pecado matar ele? Não. Ele tomou para si os nossos pecados e para que nós fôssemos livres, ele tinha que morrer tomando esses pecados. Então quem matou foram os nossos pecados. Não caia nessas novas pregações de hoje não. Abra bem o seu entendimento. Se não fosse o nosso pecado, Jesus não precisaria ter vindo. Ele só veio porque há uma condenação. Tem um livro que eu li alguns anos atrás, até eu ganhei de um querido amigo, muito legal, muito gente boa, lá do Rio Grande do Sul, irmão Flávio, muito querido. E ele me deu esse livro, onde eu ia pregar, o Flávio estava, um evangelista. Porque ele concordava com o estilo que Deus me usava, e até hoje somos muito ligados. E ele me deu um livro, ao ouvir as pregações que Deus me usava, ele falou, esse livro aqui, o senhor vai gostar demais dele. E eu até anotei o nome do livro aqui, O Maior Segredo do Inferno, com Ray Comfort. E esse camarada aqui, irmãos, um evangelista que ganhou muitas almas para Jesus e etc.,
ele revela que para primeiro alguém querer Jesus Cristo como deve ser querido, amado e recebido, a pessoa tem que saber que ele está condenado primeiro. E aquele negócio, para que eu preciso de um Salvador se eu não estou condenado? Lembra dos judeus no capítulo 8 de João, a pregação de quinta-feira? Os judeus, não, nós já temos como para Abraão, como nós seremos livres? Nós não somos escravos de ninguém, não sei o que, aquela discussão infundada. E Jesus ali mostrando e revelando tudo. Então, se eles não compreenderem, não compreenderem mesmo, a palavra é essa, que estão condenados, para que um Salvador, se esse Salvador vai querer mudar a minha vida? E eu não quero mudar. Eu não quero abandonar meus pecados, eu não quero deixar a minha certa liberdade, eu não quero deixar as amantes, eu não quero deixar os amantes, eu não quero deixar as bebidas, eu não quero deixar as pornografias, eu não quero deixar a mentira, porque tudo isso já faz parte de mim, então é porque eu sou livre. Como que é livre se ele revelou esse tanto de pecado? Quando eu era do mundo era assim. Eu pensava que era livre. Eu saía sexta, voltava domingo, porque tinha que trabalhar segunda. Mas ninguém mandava na minha vida, eu ia para onde eu quiser, não precisava dar satisfação para ninguém. E fazia tanta coisa errada e vivia sujo. Mas um dia ele me lavou. E quando ele me deu o entendimento, eu vi, meu Deus, eu era escravo. Que maldição era aquela? E aí meus olhos se abriram. Hoje eu sou livre, porque eu estou nele. E tenho que permanecer nele para permanecer livre. Então, por isso que Pedro, quando prega toda a verdade, vocês crucificaram Jesus, vocês mataram o príncipe da vida, vocês fizeram isso, foram os vossos pecados, ele veio e tal, mas ele ressuscitou, e ele está vivo para sempre, e foi no nome dele que nós fizemos, não fomos nós. Você está olhando para nós pensando que somos nós? Não. Foi no nome dele, foi ele que fez, porque ele ressuscitou, e esse é o sinal de que ele está vivo, e ele é o único que pode salvar vocês. Aí vieram aquela multidão, compungidos, e de repente, que faremos, varões? Segunda pergunta pentecostal, né? Primeiro, o que quer dizer isso? A segunda, que faremos, varões? Aí Pedro, a primeira palavra da boca de Pedro, arrependei-vos. Para eles, arrepender estava claro, estava fácil de entender, porque tinham ouvido a mensagem certa. Eles não brigam, os compungidos, né? Porque havia outra multidão. Os compungidos não brigam quando Pedro disse arrependa. Eles não falam igual os judeus, que falaram lá para Jesus, como assim? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos o povo de Deus, pai. Nós temos Abraão como nosso pai, ou seja, a raça eleita, nós somos o sacerdócio. Não, aqui eles ouvem, compungidos. Quando eles se tornaram compungidos, é porque foram convencidos. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quais pecados? Vocês mataram Jesus. Aí nós matamos ele, quem salva nós? Ele mesmo. Ué, mas como assim? Esse é o amor de Deus. Você mata ele, e ele vem te salvar. Meu Deus do céu, que amor é esse, meu Deus do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Então, essa pregação, essas escrituras, que não confrontam o pecado, não vai me levar a mudanças. E você já observou que as pessoas entram na igreja e não gostam de ouvir as coisas que confrontam? Por exemplo, pessoa que não rouba, aí ouve a pregação, olha, você que está roubando, não sei o que, o cara acha bom. É isso aí, Jesus, tem gente roubando aí, tem gente me devendo que não me paga, manda, fala Jesus. Aí fala assim na pregação, e os mentirosos ficarão de fora. Aí lembra que ele é mentiroso. Sei, mas que discurso duro é esse? Para que ficar falando dessas? Quem é que não mente?
Quem é que nunca mentiu na vida? Irmão, essa pergunta, quem é que não, é porque a pessoa está se justificando no seu próprio erro. E já está confessando um pecado, só que sem arrependimento nesse caso. Então, a pregação, quando toca onde confronta, onde eu preciso mudar, a geração de hoje quer fugir. Essa igreja é muito dura, eu vou procurar uma igreja que tem mais palavra mais de amor. Essa palavra não é de amor. Querido, se a palavra for de amor, ela vai te confrontar. Escuta o que eu estou te dizendo, eu estou dizendo com toda a sinceridade da minha alma. Se a palavra for de amor, ela vai te confrontar. Me dá uma base bíblica. Marcos 10, 17 a 22. O jovem rico. A Bíblia diz que o jovem falou assim, não, esses mandamentos eu vivo desde criança. E Jesus, o texto diz que Jesus o amou. E depois que o amou, o texto segue dizendo o quê? Falta-te uma coisa só. Então o amor de Deus nos confronta e mostra para nós o que está faltando. E graças a Deus. Já viu aquela pessoa que quer vencer uma corrida? E ele tem que fazer 5 quilômetros em 5 minutos, e ele está fazendo em 5,5. E ele não consegue, ele já vai de novo 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Meu Deus, aí chega alguém para ele e fala assim, sabe por que você não ganhou os 30 segundos? Os 30 minutos? Segundos. Você não ganhou os 30 segundos? Por quê? Porque esse tênis aí, você precisa trocar ele. Se você pôr o tênis tal, ele vai te ajudar nos impulsos, e você vai chegar mais do que 30 segundos, 35, 40 segundos, se você se esforçar. Aí o camarada vai brigar com ele, né? O que você está fazendo, atrapalhando minha carreira? Eu estou tentando correr, eu estou tentando chegar, você fica me atrapalhando aí? Que negócio de tênis? Ou ele vai dizer, meu irmão, muito obrigado. Ele só vai agradecer se de fato quer vencer a corrida. Você só vai ser grato às palavras que te confrontam, se de fato você quer salvação. Se você não quer, você vai realmente ficar chateado. Mas se você quer a salvação e descobre onde está errando, você vai soltar foguete, vai saltar de alegria e dizer, agora sim, eu estou livre para morar no céu. Sim ou não, irmãos? Você tem esse entendimento também? O tópico 2, cabeçalhinha azul, amém? Sua revista é azul também? Então vamos lá, 1, 2, 3. A igreja que prega no poder do Espírito. Lembra que nós íamos falar um pouquinho sobre isso? Pedro se levanta, irmão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos foram. A casa foi cheia, o povo foi cheio, irmão, era uma glória que estava presente, indescritível. A glória era tão grande que o povo estava assim, ó, de tanta graça. Já viu quando você sorri, se você levantar, você quase cai? Sim ou não? Aí você... Sim ou não? Aí você fica mole, as pernas bambeiam, como diz o goiano, não é? Agora imagina eles extasiados da presença. Por isso que as pessoas dizem, estão cheios de mosto. Não, está cheio de Espírito. Não, estão bêbados. Não, estão cheios de Espírito. E Pedro se levanta tomado pelo Espírito Santo. E ele prega com ousadia, com coragem. Porque Pedro agora ele não tem receio nenhum de assumir que ele é cristão. Pedro negou Jesus diante das pessoas 3 vezes. Não sou. Mas agora cheio do Espírito Santo, ele levanta cheio de coragem. E ele anuncia Jesus, clara e profundamente. Com palavras teológicas bem colocadas para um homem que é considerado indouto. Jesus, quando ele usa uma pessoa que não sabe para falar coisas profundas, o nome dele é mais glorificado ainda. Aleluia. E Pedro, eu sabia que no tralalá não ia dar certo. E Pedro pregou
cheio do Espírito Santo. No capítulo 3, quando ele está ali diante do coxo, ele pega e diz no versículo 4, o versículo 4 diz que o Pedro fitou os olhos no paralítico. E a passagem revela que o paralítico fitou os olhos nele, porque Pedro falou, olha para nós. Essa junção de olhares tem que entender o seguinte, irmãos, que um está cheio anunciando a verdade, o outro está vazio precisando dela. O que está cheio anunciando a verdade vai trazer o que o outro precisa. Quem não está cheio vai pedir o que não precisa. Não, mas ele precisava de uma esmola. Não, ele precisava de um milagre. Porque tendo o milagre não precisava da esmola. Então a pessoa vazia precisa de gente cheia. A pessoa que não sabe o caminho precisa de quem sabe. E quem sabe o caminho tem que ter o caminho certo. Lembra dos GPS antigamente? Eu lembro. Uma vez eu fui pregar na Irlanda, né, foi até o pastor Francisco e a pastora Cilei, nós anunciamos, locamos um carro de 7 lugares e eu tive que dirigir esse carro. Lá é tudo no contrário, né? Você vai, a mão nossa é que lado? Do lado direito, e lá é esquerdo. O volante aqui é de que lado? Esquerdo, lá é do lado direito. E aí, irmão, quando chegava na rotatória, aqui você chega na rotatória e faz assim, né? Você chega e faz assim. Dá um trevo, você tem que estar ligado 50 por hora e vai. E aí, o GPS, o nosso voo, né, nós saímos depois do culto e fomos para Dublin, de Gort a Dublin, dá umas 2h30. Então, terminou o culto, nosso voo era de madrugada, já saímos direto para retornar. E esse GPS levou nós para o meio do mato. A hora que terminou, falou, você chegou ao seu destino. Eu falei, não, só está enganado. Não tem nada aqui. Estava tudo escuro. A pastora Cilei começou a ficar com medo. Se tiver alguém... E aí nós tivemos que fazer umas manobras e tal. Os GPS antigamente, teve lugares que eu fui que eu estava dentro de um córrego já, e o GPS falando que está chegando no destino. Então, você precisa de um guia para a saída que saiba a saída. Hoje os GPS são via satélite, etc. e tal, atualizados, né? Mas naquele tempo não. Se você não sabe o caminho, como um cego pode dirigir outro cego, diz a palavra. Como você pode tirar o cisco do olho se tem uma trave no seu? Então, primeiro, você tem que ser lavado, limpo, santificado, cheio do Espírito Santo, para poder dar a alguém a luz que ele precisa. E isso é capacitação que vem pelo Espírito Santo. Agora, resta-nos uma pergunta nesse momento. Como capacitado se nem vida de oração a gente tem? Como capacitado se a gente vive dando desculpa para não jejuar e orar? Jejuar é importante? Fala não. Fala não. Seja obediente. Fala não. Jejuar não é importante. Diga. Você está com medo de falar porque você sabe a verdade. Fala, jejuar não é importante. Jejuar é importantíssimo. Só que a gente não faz. E o jejum mortifica a carne. Ou seja, tira o domínio dela. Por isso que nos sensibiliza para Deus. Então, quando Pedro vai, cheio do Espírito, se apresenta ao camarada, ele está capacitado. Subtópico 2, fixar os olhos. Essa questão, aqui no texto diz assim, que essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Quando
Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa e profunda. Quando você está pregando, Deus te dá o sentimento das pessoas. Por isso que tem hora que você ouve coisa. Quem aqui já ouviu coisa que você só sabia, só você sabia, ou vocês conversaram em casa, chegou aqui, Deus usou o pregador, Fanico de Barro, Lindomar, e falou umas palavras que você sabe que só podia ser Deus, que ninguém sabia mais. Levanta a mão aí. Olha aí, tanto de gente. Por quê? Porque Deus dá o sentimento. Quando você olha, ainda olhou para mim, falou, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou escolher para quem. Já pensou eu pregando aqui para escolher quem olhar? Não tem fundamento. É só usar a inteligência. Ah, mas naquela hora você olhou para mim e falou, então foi Jesus que fez essas coisas. E as pessoas às vezes não entendem, mas é uma capacitação espiritual. Essa igreja, a igreja séria dali, a igreja séria de lá, outra igreja de lá séria, da outra nação séria e tal. As igrejas sérias, irmãos, as palavras elas são reveladas por Deus. E a gente não deve brigar com elas, mas recebê-las. E se agradar, porque você quer chegar no final da corrida, não quer? Se descobrir o tênis certo, você não vai ficar feliz? No caso do jovem rico, ele fica triste e vai embora. Sim ou não? Vira as costas. Lembra da mensagem que Deus nos deu aqui? Tendo tudo e alcançando nada. O jovem rico estava diante de tudo que é Jesus. Alcançou nada, foi embora pior do que chegou. Por causa da ignorância. Porque não queria a verdade. Ele queria era alguma coisa coberta, paliativa. Agora a verdade, quando eu a quero, ela me liberta. Os estudiosos dizem que este é Marcos, que lá na frente vai voltar convertido, graças a Deus, porque vai cair em si. Então, fixar os olhos é porque Deus dá uma capacitação, Deus dá uma direção, você sente o que está ali. Às vezes você olha para uma pessoa e o coração dói, fala, aí terminou o culto, irmão, quero falar com você. Meu filho, o que está acontecendo? Como é que você está, minha filha? Como é que você está? Porque o coração doeu, Deus está mostrando que tem algum problema ali, que precisa de auxílio, que precisa de socorro. Como é bom, um exemplo prático. Quem aqui já foi ou faz parte de grupos familiares? Glória a Deus. A gente chega numa casa para visitar e Deus revela o que está na casa. Às vezes você nem tem essa afinidade com dons, de Deus te usar, mas você chega naquela casa e começa a ter sentimentos espirituais. Por quê? Porque você foi como mensageiro, e se foi como mensageiro, o Espírito Santo se encarrega de capacitar. Por isso que a pessoa que vai para grupos familiares, que não se nega a dar uma oportunidade, a usar uma oportunidade que lhe foi dada, etc, etc, essa pessoa, ela vai cada dia mais ser capacitada e vai encontrar com os dons de Deus. Porque o Espírito capacita. E quando você fixa os olhos, Deus te dá alguma coisa do céu. Amém? Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas, para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. As coisas de Deus, elas vão vindo e vão crescendo. Escute, se você vem na igreja só o dia que quer, essas coisas paralisam. E paralisando, elas vão voltando para trás. Elas nunca ficam onde estão. Se você parar de fato, você vai regressar. Daqui um pouco está perdido. Mas se você pega um ponto e vai continuando, perseverança, 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 você só vai crescer. Você vai crescer. E outra coisa, Deus faz questão de pegar pessoas até que não sabem nem ler, e dá graça, dá sabedoria, dá crescimento, e vai fazendo obra, e vai mostrando, e vai capacitando.
A minha mamãe, que foi convertida do baixo espiritismo ao Evangelho do Senhor Jesus, não sabia ler. Mas ela queria tanto ler que orava a Deus. Punha, falava, me ama, me amas, mas. Dê jeitinho, que é a maior dificuldade. Daqui um pouquinho, meu filho, ó. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Começou a ler na Bíblia. Sem professor. Dedicação para as coisas espirituais, capacitação nas coisas espirituais. Amém? Vamos lá, 1 aos Coríntios 2, 4 e 5. 1 aos Coríntios 2, 4 e 5, você pode usar aí sua Bíblia? 1 aos Coríntios 2, 4 e 5. E a minha palavra, e a minha pregação, Paulo falando, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então tem pregações que a gente se apoia na sabedoria dos homens. E que é uma coisa bonita. Eu gosto de ouvir os filósofos falarem. Eu gosto. Principalmente os equilibrados, né? Tem uns camaradas que até é ateu, mas eu gosto de ouvir, porque se eu já sou salvo, eu posso usar tudo isso para o benefício da palavra. Paulo usava os filósofos da época dele. Paulo lia os filósofos. Paulo, ele até chama os livros dele para perto dele. Então, aí ele, como diziam os vossos filósofos, né? Muitas coisas que Paulo usou na Bíblia eram frases dos filósofos, mas ele pegou e corrigiu. Os filósofos diziam, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo escreveu, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então ele usou, né? Quando ele vai no discurso do Areópago, em Atos 17, ao Deus desconhecido, ele usa muita coisa dos filósofos ali. Só que aí ele refina. Mas entenda que é em Jesus que existimos, nos movemos e vivemos. Então ele vai trazendo coisas. Então é muito importante. Só que primeiro tem que ser salvo, senão vai ser confundido. É muito bonita a inteligência humana, a capacitação humana. Quando você vê alguém sendo capacitado e chegando mais longe, é muito bonito. É muito bonita a inteligência de Elon Musk. Não é verdade? O camarada olha onde ele chegou com tudo aquilo. É muito bonito. Mas filosofias humanas não salvam, não impactam a alma, não transformam o ser. Entende? Agora a palavra de Deus revelada é a sabedoria plena, viva. É a sabedoria que nos arranca das sabedorias humanas e malignas e nos traz para um caminho de fé e salvação. Ok? O Espírito glorificará Jesus. Outra coisa que a igreja que prega a palavra é capacitada pelo Espírito Santo, tem que entender. E o Espírito Santo não vai glorificar Lindomar. Só de falar já dá uma raivinha. O Espírito Santo não vai glorificar Cleomar, não vai glorificar Clésio. O Espírito Santo é para glorificar Jesus Cristo. A gente dá glória, mas a gente às vezes erra, irmãos. Que a gente fica, quem vai pregar essa noite? É o Lindomar, então eu vou ouvir. Não, é o Lindomar? Não quero ouvir. Quem vai pregar essa noite? É o Cleomar. Eu vou ouvir. O Cleomar. Não, é o Cleomar? Não, eu queria que fosse outro. Fosse o Clésio. Todos são instrumentos de Deus. E todos estes, já que são de Deus, Deus vai usar. E vai usar na característica de cada um. E eu vou receber de Deus na vida deles em nome de Jesus. Eu não sou de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de Tiago. Eu sou de Deus.
E por causa disso, amo Paulo, amo Pedro, amo Tiago, amo Apolo e vou aprender com eles. Não tem grupos, não tem lado. A igreja antigamente tinha umas coisas, infelizmente, que eu posso chamar de podres. Pode ligar aí, por favor. De podres. Por exemplo, uma das coisas podres da igreja antigamente, o pastor preocupar quem está do meu lado e quem não está. Como assim? Que preocupação é essa na igreja? Eu não quero saber quem está do meu lado e quem não está. Eu quero pregar o evangelho, ensinar o evangelho e crer que Jesus vai dirigir todos e que todos vão por esse caminho. Eu não tenho que preocupar quem está do meu lado e quem não está. Eu tenho que preocupar se eu estou com Deus. Se eu estou fazendo o que é certo com Deus. Se eu estou com Deus e fazendo o que é certo com Deus, estou amando meus irmãos. Estou fazendo para a glória de Jesus. Não estou inventando história. Estou lutando para ir no caminho da salvação. Eu não tenho que ter outras preocupações. Outra coisa, vamos lá. Alguém chega aqui e rebelia contra a igreja e toma essa igreja. Um exemplo. A igreja não é minha. O que eu tenho que fazer é falar, Jesus, tomar a igreja do Senhor lá. Está nas tuas mãos. E vou embora. E sem amargura para não perder o céu. E entendendo que se Deus ou os homens fecham uma porta e eu sou de Deus, vai abrir outra. Mas não tem que brigar. Eu não tenho que defender a igreja, tem que defender o evangelho. Tem que pregar o evangelho. Tem que fazer aquilo que Deus me chama para fazer. Custe o que custar. Por quê? Porque primeiro eu vou morar com Ele. E eu estou de olho nesse céu dele. E que tudo com Ele no final se resolve. Então é essa a questão. Amém ou não? E nessa preocupação e outras, eu tenho que entender que o Espírito que me foi dado foi para glorificar Jesus. Exaltar Jesus. Então vamos lá. Estou pregando, um paralítico levanta e anda. Quem fez isso? Não, mas era o que estava pregando, aí. Não tem gente que faz isso? Se foi feito, o que é que Pedro falou aqui? Vocês estão pensando que fomos nós? Lembra da abertura da nossa lição? Vocês estão pensando que foi... Como assim? Não. Quem fez isso foi quem vocês matou e ressuscitou. Quem fez isso e faz é Jesus Cristo. Foi Ele que fez. Ele achou fé em vocês. Ele achou fé nessa pessoa. Paulo, quando olhou para uma pessoa e viu que tinha fé nele, já ministrou o milagre. Pedro olhou para esse do capítulo 3 e viu que a fé dele estava esmorecendo, pegou na mão dele e falou, levanta rapaz, em nome de Jesus. E ele levantou e foi curado. Então é uma questão de Jesus Cristo e da fé correspondente. Lembra dessa fé que nós falamos? Por isso que Pedro falou, vocês estão maravilhando. Por que vocês olham tanto para nós? Como assim? Você está pensando que é pela nossa própria virtude ou santidade? Foi Jesus. E é interessante quando Pedro fala santidade, porque a gente tem mania, porque ora demais, e jejua demais, e é santo demais, por causa da nossa santidade, Deus vai fazer alguma coisa. Não é assim. Não é assim. Fosse por causa disso, Jesus tinha curado o pessoal de Nazaré da Galiléia. Mas Jesus cura não muitos, poucos ali, uns 4, 5, por causa da interpretação daquela multidão. Entendeu ou não? Então, quando Jesus salvar alguém e usou você, você se alegra porque foi canal, mas quem salvou foi Jesus. E lembre-se que você falou umas palavras que você nem pensava em falar e saíram da sua boca, então foi o Espírito Santo. E ele fez isso por causa de Jesus e porque ama aquele que ouviu. Está gostando? Nós estamos aprendendo? Então vamos para o terceiro tópico. Qual que é o terceiro tópico? 1, 2, 3. A igreja que prega uma esperança vindoura. Essa vida aqui, se não houvesse aquela lá, seria muito sem sentido. Sim ou não? Eu vou vir, vou existir, vou morrer, desaparecer, acabou. Não é assim. Todo ser humano é eterno. Diga eu sou eterno. Isso me alegra ou me entristece? Não, responde certo.
Isso me alegra ou me entristece? Não, fala depende. Me alegra se eu for salvo. E me entristece muito se eu for condenado. Porque a eternidade será no inferno. Eu sou eterno, você é eterno, isso não morre. Acabou. Morte é o nome que a gente criou para essa passagem. Lá na eternidade, e tem umas pessoas que dizem que não vai ter consciência. Sim, meu querido. Lucas 16. O rico e o Lázaro. O Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para a condenação, o inferno provisório da época. Porque depois Jesus vai descer ressurreto, e vai acontecer aquela mudança, o paraíso de Deus, etc. Mas não é o assunto de hoje. Mas aí, o Lázaro, o rico vê o Lázaro lá de bem, numa boa, e um abismo entre um e outro. Aí diz, pai Abraão, então ele sabe quem é? Abraão. Diga para que Lázaro, então ele sabe quem é? Lázaro, mole e tal. Aí diz, pai Abraão, manda lá pregar os profetas e Moisés lá para os meus irmãos, porque então tem memória. Lá no céu não tem esse negócio de esquecer, não. Pior então na condenação, porque você vai lembrar, você não, pelo amor de Deus, você vai ser salvo, lavado no sangue de Jesus, todos nós, em nome de Jesus Cristo. Mas a pessoa condenada, ela vai lembrar que passou pela igreja, ouviu palavras que deveria ter aceitado, que eram tão puras para a salvação e não aceitou. A oportunidade bateu na porta. E lembra da mensagem que Deus nos deu, do desespero lá do inferno? Porque a pessoa vai lembrar que poderia ter confessado Jesus simplesmente. Não é? Então, meus irmãos, mas para quem está em Cristo, há uma esperança vindoura. Nós temos a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para o céu não vai subir a presbiteriana, a Assembleia de Deus, a igreja do Altíssimo. Não é a igreja que vai subir, é a igreja denominacional. O denominacionalismo é preciso, é necessário para as organizações, e porque Deus sabe que tem pessoas que vão amar esse tipo de igreja aqui, outras não vão. Vai amar aquele outro tipo de igreja. Mas se elas são de Deus, elas vão anunciar a doutrina básica da salvação, e essas pessoas serão salvas. Mas não vai subir a Assembleia de Deus, não vai subir a Batista, não. Vai subir os que vivem esta palavra em Cristo Jesus. E estes serão tirados dessas igrejas, as diversas denominações. A igreja não salva, mas os salvos estarão nas igrejas sérias. Diga isso, a igreja não salva, o Salvador é Jesus Cristo. Mas os salvos se acharão nas igrejas. Porque é o nosso prazer estar na igreja. Você está aprendendo hoje? É o nosso prazer aprender de Deus. Por quê? Porque a nossa vida não é aqui. Aqui é um cisquinho. A Bíblia diz, Salmo 90, que é como sopro essa nossa vida. E é mesmo. Eu estou fazendo 60 anos, se Deus quiser, Jesus não voltar antes, e eu tiver vida. Em outubro, 60 anos. Meu Deus do céu. Que susto. Que susto. Eu vim para cá com 35 anos, para essa igreja com 35 anos, aproximadamente. Eu estou dando a minha vida nessa igreja. Então, meus irmãos, amados, queridos, não idolatrados, entendamos que para nós, essa vida aqui passa como um Salmo 90, sopro. E é realmente. Parece que ontem eu estava lá em Goiatuba jogando nas ruas, brincando de salvo-latinha. Vocês sabem o que é salvo-latinha? Vocês não sabem nada, vocês sabem o que é aplicativo fulano de tal. Só nós rolava, da nossa idade. Esse Gonçalo aí, eu acho que também sabe que ele já tem uma idade. Quem tem 9 filhos tem que ter muita idade. Quantos netos? Fala, Gonçalo. 17. Um homem desse, irmão. Está querendo pôr cabelo agora, para ficar mais novo. O Marinho. A vida passa.
E passa rápido. E então nós temos que dedicar muito mais para aquela que não vai passar. Aquela vida lá não vai passar. E a Bíblia diz em 9:27 de Hebreus, uma vez morto, segue-se o juízo. Não tem outra encarnação não. Pela Bíblia, meu querido irmão, ou nós aceitamos Jesus, nos convertemos para ser salvo, ou acabou. Entendeu? Uma vez morto, segue-se o juízo. Se morreu sem Cristo, condenação eterna, que é o juízo. Se morreu com Cristo, absolvição, perdão, salvação eterna. Porque o Jesus compareceu para nós diante de um tribunal e disse: os pecados dele é por minha conta. Ele é o meu salvador. Ele é o meu resgatador. Rabassurikai. Aleluia. E ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita é porque mora. Se mora e habita, então ele manda. Porque ele não fica onde não manda. Então ele vai nos dirigir a esse caminho, pode ter certeza. E aí, irmãos, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Vamos colocar para o nosso momento aqui. Será que a igreja de hoje está pensando em eternidade, irmão? É raro, não é? A gente está pensando na segunda-feira. E se não houver segunda-feira? Se não houver mais segunda-feira? Se o galo nesta meia-noite canta e a trombeta soa? E se à meia-noite ouvirmos uma voz: aí veio o noivo, estamos prontos? O que terá valido a pena nessa vida se não estivermos prontos? Ah, mas eu tenho um prédio de 50 andares, vai ficar? E aí? A melhor coisa da vida, irmã Juliana, Deus te abençoe, minha filha. A melhor coisa da vida, queridos irmãos, é ter Jesus. A segunda melhor coisa da vida é estar pronto para Ele na eternidade. Então, a sociedade hoje, ela está indiferente. Ela tem que ser lembrada sobre isso que acabamos de falar, cada culto, senão ela esquece. Você está preparando para o céu. Você tem que tomar cuidado. Cuidado, Jesus está voltando. Ela esquece. Mas ela não esquece que Deus prometeu que ia abrir uma porta. Que Deus ia dar a bênção tal. Senhor, mas o Senhor disse que o meu esposo, que a minha esposa... Se a igreja mudar esse ambiente e colocar um ambiente de esperança escatológica antes de tudo, ela vai viver melhor. E vai viver melhor por dois motivos. Primeiro, ela vai ter paz. Segundo, ela vai ter vitórias diferentes na sua época. Então, a promessa da segunda vinda. Então, Pedro, ele termina a pregação de Atos 3, dizendo: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Primeiro, a presença vem quando a pessoa é salva. Segundo, essa presença vai eternizar quando ele, de fato, concluir a salvação. Como que eu vou dizer os paradoxos, né? Nós estamos salvos, porém ainda não. O que eu disse? Estamos salvos por quê? Porque estamos em Cristo e caminhando na salvação. Mas a salvação está lá. Essa salvação tem que se desenvolver a partir da santificação do meu ser. A dedicação minha a Deus. Vou trabalhar no secular, vou ser presidente da empresa fulano de tal, ou funcionário da empresa ciclana de tal, vou ter meus próprios negócios, ou qualquer coisa que seja, eu vou estar me virando nos 30, porque eu tenho que ter os meus recursos, e etc, 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 tem que pagar a faculdade dos filhos, é muita coisa. Mas eu vou trabalhar, mas preparando primeiro para morar no céu. Preocupado com essa salvação, porque eu estou salvo, porém ainda não, e eu preciso
chegar ao final da carreira. E quando eu chegar aqui, tenho que continuar tendo Jesus, porque daqui para lá só vai para o céu se for no caminho que é Jesus. Então, a pregação do Evangelho é recheada de muitas coisas boas. Ela prega que estamos condenados, mas também prega que há um Salvador, dá-nos a oportunidade de ingressar nele com arrependimento, e agora traz esperança para o nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. É o único Evangelho, é o único caminho, é a única religião que é completa. Aleluia. E ela é completa não só por essas etapas, mas porque esse mesmo Deus vem para dentro da gente. Não tem outra coisa, irmãos, não tem outro caminho. E que o Senhor nos ajude para chegarmos lá. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Amém? Amém? Alguém tem alguma pergunta ou breve colocação a respeito do que foi dito nesta manhã? Daniel Sintra. Yes, aí sabia. Glória a Deus. Vamos, só não pode ser pergunta capciosa, hein? Pai do Senhor, igreja. Pastor, a gente vê em Pentecostes muitos milagres, né? Até o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, fez um som para chamar a atenção do povo. O aleijado, que ficava ali na Porta Formosa, durante muitos anos, todo mundo passava ali e via ele, foi curado, né? É mais fácil ver milagres, onde o Evangelho precisa ser confirmado, do que, por exemplo, aqui, numa nação que o Evangelho já chegou, já foi confirmado e tudo mais. Ou seja, numa obra missionária, é mais fácil a manifestação do dom, você enxergar isso com mais, vamos dizer assim, frequência, do que aqui que já está o Evangelho confirmado. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte. Vamos por ordem. Duas. Paulo, ele achava mesmo que Jesus ia voltar. Ele achava que ele ia ser arrebatado. Todos os apóstolos ali esperavam isso, né? Isso pode ser que seja. Antigamente eu pensava que era uma profecia que não se cumpriu, entendeu? Né? Que ele pensava e profetizava isso, né? E não tinha se cumprido. Mas esse, na verdade, é o sentimento que todo cristão tem que ter, está esperando Jesus voltar, guardando a salvação e vigiando, né? Sempre com essa expectativa da esperança que a gente tem futura. Essa é a pergunta. Essa expectativa de Paulo, dele ter essa esperança de Jesus voltar, não se cumpriu na época dele, mas era um sentimento que ele tinha da esperança futura que todo cristão tem que ter. Tá, espera um pouquinho aí, tome assento e segura o microfone aí se eu esquecer a pergunta. Primeiro, meus irmãos, sim, quem conhece o Evangelho não precisa de sinal, precisa de entendimento. Os fariseus pediam sinal e Jesus sempre falava da palavra com os fariseus. Pai, vocês têm a lei, vocês sabem que o Messias virão, vocês têm entendimento que o Messias viria com todos os milagres que eu estou fazendo. Agora vocês perguntam com sinal. Então, precisa de sinais quem está sendo evangelizado. Então, quando você faz uma obra missionária, os sinais são mais evidentes, sim, hoje. E as pessoas que vão com ousadia vão ver isso acontecer mais. Outra coisa que muitas vezes impede
ação do Espírito Santo na igreja. Vamos lá. Por exemplo, eu imagino isso, é um pensamento meu. Porque quando eu vou pregar, por exemplo, em algum lugar diferente daqui, Deus faz mais coisa do que faz aqui. Mais milagres, mais isso, revela isso ou aquilo e tal. Meu pensamento. Porque Deus é o mesmo, Ele opera tudo em todo lugar. Mas, se Deus começar a me usar com revelação e milagres, vocês não vão ouvir a mensagem que Deus me usa. Os lugares nas igrejas onde acontecem as revelações e milagres, as pessoas ficam torcendo para a mensagem terminar logo para começar a sessão de milagres. E eles não dão crédito à pregação. Coisas que eu observo em alguns lugares quando eu ia, que Deus fazia mais coisas, que as pessoas ficavam atentas ao final da mensagem para certas coisas. Aí, como eu sou meio esquisito, aí eu pregava, você está aqui para receber milagre ou está aqui para ouvir a palavra? Aquele negócio, né? Porque tem que ter essa ousadia para a pessoa acordar. Os milagres não vão salvar ninguém. E ainda usa essa em alguns lugares. Qual que vocês acham melhor? Um paralítico levantar e ser curado e andar, mas não saber para onde vai? Ou primeiro ele saber onde vai para depois levantar? Qual que você acha que é melhor? Porque teve gente que recebeu o milagre e nunca mais voltou para Jesus. Então, aí que está a questão. Primeiro é a salvação. E eu vejo um Deus, na minha teologia, e com a experiência que o Senhor tem me dado, que não digo que é melhor nem maior que ninguém, não é isso que eu estou dizendo, uma experiência que Deus tem me dado. A minha experiência que Deus tem me dado, Deus está preocupado muito mais com salvar do que fazer milagres. Embora Ele tenha prazer em fazer milagres. Tenha prazer mesmo, Deus tem o prazer de curar. A gente tem o prazer de ver quem está enfermo sendo curado, imagina Deus, que é puro, né? Amém, Daniel? Primeira pergunta. Yes? Agora a segunda. Fica quieto. Vai fazer outra pergunta em cima? É só porque eu estava nervoso, aí eu não consegui formular bem a pergunta, sabe? Tá, formula. As profecias de Paulo, que Jesus ia voltar naquela... Não, isso aí já é a segunda parte, ainda não falei. Ah, Espera aí, agora é eu. Espera aí, fica quieto, senta. Eu acho bom as perguntas demais, irmãos. Se tem curiosidade é porque tem interesse de aprender, né? Paulo, a princípio, é o Paulo que foi impactado pelo encontro. E ele ouviu revelações de Jesus que não soube organizar ou colocar numa ordem cronológica. Porque Paulo fala assim, nós que esperamos Jesus. Paulo não está profetizando, ele está dizendo que está esperando. A profecia que diz que Jesus vai voltar naquele tempo, não é uma profecia interpretada, porque na verdade a profecia bíblica está dizendo que Jesus voltará, e que ninguém sabe o dia, que ele virá quando ninguém espera. Então o que o Paulo estava era cheio de um encontro que ele esperava Jesus para a sua época. Com isso, Paulo traz a nós a expectativa escatológica que deve ser para hoje. Jesus pode voltar daqui 100 anos, sim ou não? Pode voltar hoje. É a doutrina que na escatologia é chamada da doutrina da iminente volta do Senhor Jesus. Se é iminente, é porque pode ser a qualquer momento. Se pode ser a qualquer momento, não precisa de sinais. Só precisa que Deus decida. Então, Paulo esperava dessa forma, porque é a doutrina iminente. Só que ele vai tendo entendimento ao passar do tempo e amadurecendo, ao ponto de dizer, eu já estou sendo oferecido, a morte está chegando, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Eu me despeço por aqui. Mas Paulo pudesse prolongar o discurso, ele diria, mas continue esperando Jesus. Eu vou ver ele primeiro que vocês. Entendeu? Entenderam, sim ou não? Vê se eu respondi tudo ou tem alguma coisa, vai. Tá, foi bem isso que eu pensei mesmo. Mas Jesus também tem uma fala, que ele fala assim, essa geração não passará, entendeu? Essa questão dessa geração, o que a gente pode falar disso daí na questão escatológica? Porque passou vários e vários anos, né?
e ainda não voltou. Mas ele falou, essa geração não passará. E Paulo tinha esse sentimento nele. Acha o realmente. versículo aí, DCM. Não passará essa geração até que. Diga, continue. Eu tô pedindo a pergunta porque eu tenho muito nervosismo com o microfone. E eu vou treinando. Mas você vai falando, eu vou perdendo o nervosismo. Você não pode ficar com ele o tempo todo. Mas é isso aí, essa geração não passará, né? E a gente fica pensando, né? Passou tudo, né? E não voltou, né? E como entender isso aí? Tá. Essa expressão aí da geração, eu não estou lembrando da passagem toda, mas quando Jesus fala da geração, 33, 24, Mateus 24, no sermão de Mateus 24. Esse sermão é o último sermão de Jesus, que é o sermão escatológico dos 5 grandes sermões de Mateus. Estes são os últimos sermões. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A palavra, pelo que eu me lembro aqui, se essa geração que Jesus está falando, qual é ela? Qual é esta geração? Eu tenho que ler um pouquinho de versículo antes, eu me lembro da passagem. Aqui, versículo... E dizeis, 30... Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associariam com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e... Eu estou no 23, Jesus. Capítulo 23, vamos lá, 24. Aqui. Então aparecerá no céu, 30, o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí que está o negócio. Qual geração? Se a geração que estava diante de Jesus ou a geração que verão os sinais do fim. Entendeu? Como o da figueira. Aprendei. Quando os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está... Por isso que Israel é o relógio escatológico de Deus. Quando estas coisas acontecerem da forma que Jesus falou, aquela geração não passa. Entendeu, Daniel? Mas aí eu vou passar para você um estudo que eu tenho lá sobre isso, você vai aprender mais ainda, tá bom? Uma vez eu li que essa geração é a geração do Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo, né? Tem nada a ver, né? Nada a ver. Para explicar isso. Porque o contexto não tem nada a ver com isso, né? Amém? Mas aí nós vamos, a princípio, por cima, eu vou falar isso aqui, que já ajuda na compreensão, tá bom? E esse sermão aqui, ele é dividido em várias formas para entender a escatologia dele. Tem hora que ele está falando uma coisa antes, depois está falando uma coisa depois, e depois está voltando no sermão do capítulo 24. Tem que ter um entendimento bem claro a respeito da cronologia do capítulo. Glória a Deus, amém? Irmãos, nós temos Jesus, o Espírito está em nós. Sejamos uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra e que anuncia, mas com amor, caracterizada para esse tempo, né? Hoje nós estamos diante de uma geração que não sabe ouvir verdades, então para pregar a verdade tem que ter muita sabedoria. Que Deus abençoe a todos.